No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim aconteceu, e ao firmamento Deus chamou céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Então disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e que sirvam de sinais para estações, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, gado, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, o gado segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de árvore que dá semente, isso vos servirá de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda planta verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu, e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom, ali há o bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, este corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja adequada. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivente, esse seria o seu nome. O homem deu nomes a todos os rebanhos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher, e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Disse-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás entre todos os animais e entre todos os seres viventes do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou o homem o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. Ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito és tu sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse quem quer que o encontrasse. Retirou-se, pois, Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael gerou Metussael, e Metussael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Ada deu à luz Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque, com certeza, o será 70 vezes 7. Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete nasceu também um filho, e lhe chamou Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou,
e chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Malalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Matusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Viu o Senhor que a maldade do ser humano se havia multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o ser humano que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Deste modo a farás: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados.
Farás na arca uma janela, e a acabarás até um côvado da parte de cima, e porás a porta da arca lateralmente, farás andares na arca, um abaixo, outro segundo, e outro terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie levarás contigo para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, e do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar vivos. Leva contigo de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te vi justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás contigo 7 casais, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, um casal, macho e sua fêmea, também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra toda a criatura que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra, de 2 em 2, entraram para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com eles, e todos os animais segundo as suas espécies, e todos os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie, todo pássaro de toda espécie. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a superfície das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todos os répteis que se arrastam sobre a terra, como de todo ser humano. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o gado, até os répteis e até as aves dos céus, foram exterminados da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Então Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todo o gado que com ele estavam na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e deteve-se a chuva dos céus. E as águas iam se escoando de sobre a terra continuamente, e ao fim de 150 dias, as águas minguarão. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre os montes de Ararate.
E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que havia feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas haviam minguado da superfície da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta de seus pés, voltou a ele para a arca, porque havia água sobre a face de toda a terra, e Noé estendeu a sua mão, e tomou-a, e a recolheu consigo para dentro da arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis que no seu bico trazia uma folha nova de oliveira. Assim soube Noé que as águas haviam minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e ela não tornou mais a ele. Sucedeu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, se secaram as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto das aves como do gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, fez sair contigo, para que se espalhem pela terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave aroma, e disse o Senhor consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Temor e medo de vós virão sobre todo animal da terra, sobre toda a ave dos céus, sobre tudo o que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, vos servirá de alimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, e da mão do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, tanto aves como gado e todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Estabelecerei o meu pacto convosco, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal do pacto que faço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Estando o arco nas nuvens, olhá-lo-ei, para me lembrar do pacto eterno entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã.
Estes 3 foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Noé começou a ser lavrador, e plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber a seus 2 irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os ombros de ambos, e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam desviados, e não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Asquenas, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, de onde saíram os Filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi, pois, o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Assim nasceram filhos, que foi o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctan. Joctan gerou a Almodá, Selefe, Hazarmave, Gerá, Hadoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, todos estes foram filhos de Joctan. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram espalhadas as nações na terra depois do dilúvio. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse o Senhor:
Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso foi o seu nome chamado Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. Depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou a Éber. Depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. Depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. Depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. Depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos, e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, comente e compartilhe, faça sua parte, ajude a espalhar essa semente. Paz e salvação no nome do Senhor Jesus.